sou Carl Astana. Alguns meses atrás, eu estava preparando minha dissertação num restaurante na rua L. As tortas estavam... Depois de ver que só tinham algumas mesas vagas no restaurante, eu disse para esse homem: licença, não acredito que eu te conheça. Tem algo que eu possa te ajudar? Olha, esse acesso está ocupado. Encontrei outro, ok? Não, fala primeiro, não sou mal educada. Sem responder minha pergunta, o homem continuou falando consigo mesmo. Olha, quem é você? Não, olha, então aqui você está. Você está se formando logo e claramente você precisa de um trabalho, né? Bom, parece que aqui nós temos um trabalho para você. O homem pausou para adicionar ênfase. Para fazer ênfase. Um trabalho misterioso. Um incrível. Obrigada, mas não tenho interesse na sua proposta. Misterioso e incrível, parece interessante. Eu vou com um segundo. Eu não consigo ler porque minha webcam tá aqui. Confia em mim, eu acho que é Trust que eu escolhi. Você não vai ficar desapontado. Ele então me deu um cartão de... Aqueles cartão que tem um númerozinho, contato. Ambos os lados estavam pretos, com 3 letras impressas em um lado, SCP. Tá, Carla Astana, Rua Washington Street, Madison. Caralho, Madison até aqui. Sem... Honorável Carla Astana. Parabéns em virar membro da Fundação SCP. A Fundação tem valoriza sua inteligência e experiência. Nós firmemente acreditamos que você é um dos que a gente estava procurando. É aquele que a gente estava procurando. Você vai assumir a posição de assistente arquivista, algum assistente lá do departamento de documentos. Grupo 3, diretor Chuck Hour vai ser o seu superior. Por favor, vai na oficina, Security Office, no setor... Eu acho que isso aqui é uma letra. Letra não, isso aqui é uma letra. Letra daquela tipo delta, sabe? Setor tal. Ou setor M, não sei. Em dia tal. 0900 horas pra pegar o seu cartão de empregado. Procuramos poder trabalhar com você, alguma coisa assim. Tá, daí quem escreveu isso foi... algum cara do departamento 105 da Fundação SCP. Vamos então para a Security Office. O jogo não tinha nem menu, cara. Ele só começou assim, eu nem sei o que ele fez. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our scientific breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. These questions plague mankind and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP Foundation is committed to maintaining the normalcy of the world so that people may live free of fear. While ordinary people live in the sunlight, we must fight anomalies in the shadows. We must prevent them from being exposed to the public, so that people may live in a rational and ordinary world. We secure, we contain, we protect.
Agora dá pra mexer. Beleza, agora meu webcam não tá mais na minha tela, mas ainda tá gravando. Tá. Caralho, mano, saca só o gráfico, mano. Tá, Tá, então, no início a tiazinha tava só me explicando o que a Fundação SCP fazia. Eles protegem, contêm e asseguram. Eu falei ao contrário, mas enfim. Agora eu vou dar uma lida nisso aqui e vou dar uma resumida. Cheguei à conclusão que eu não vou acabar de ler não, porque é basicamente o que a tia me falou. É pra eu entrar... Tá. Peguei um do nível 1, enfim. Swipe. Ah, não tinha o jogo em português, tá? Então estamos aqui assim. Eu entrei do quarto 914. Como é que eu sei qual é o quarto que é? Ah. 903, 904, 8, 9... É, claro que tem que ser aqui na dobradura, né? Ah, que legal! Olha que legal! É meio clausurado, mas eu trabalhei aqui bem de boa. Trabalharia aqui bem de boa. Ai, que legal, gente. Tem um crânio aqui nesse aquário, mano. Que legal. Tô brincando, tá? Tá. Você vai ter acesso a informações secretas e classificadas. Por favor, confirme que você tem em mente todas as causas, aqueles termos de serviço lá e tal, né? Tá, eu aceito não. Eu concordo com tudo lá. Bem-vindo à Fundação SCP. Antes de começar a trabalhar, por favor, nos permita introduzir você ao software usado no departamento de arquivos. Cada dia, o seu superior vai te dar tarefas no módulo de Mission. Ah, não sei onde é que tá, mas depois a gente vê. Quando tem uma nova tarefa, o botão vai piscar vermelho para te lembrar. Comunicação com o site depende primariamente da sistema de mensagem instantânea, onde a informação é processada usando encriptação de nível 2. Por favor, preste atenção no piscar vermelho. Tá, tem um piscar vermelho aqui nos amigos. Na real não tá piscando, tá só vermelho, né? Treinando é uma maneira efetiva de compartilhar informação com a fundação. Novos trabalhadores devem primeiro participar de alguns treinamentos antes de que eles comecem a trabalhar. Cara, tô babando pra saber dessas bostas, mano, que isso. Essa página mostra informação pública para todos os sites ao redor do mundo. Sites, no caso, locais ao redor do mundo. Você pode ver informação a qualquer hora. Isso conclui a introdução. Te desejamos sucesso no trabalho. Tá. Tem nada no Brasil não, mano. Tá, tem amigos em vermelho aqui. Calma, mano. Isso aqui é o chat... É um grupo? Ah, é um grupo legal. Deixa eu ler. Como a missão foi...
Ah, tá. Pra escolher. Bom dia. Meu nome é Carla Sana, você pode me chamar de Carl. Eu me formei em MIT com um major duplo em biologia e filosofia. Cara, filosofia, cara. Desculpe, mas eu acho que... Tipo, se eu fosse essas pessoas, eu ia estar tipo assim... Foda-se. MIT, isso é muito legal. Parece que MIT não é popular aqui. Essa só eu que eu tô sentindo um pouco de inveja? Não, mano, eu não vou ficar muito arrogante assim, não. Eu vou botar primeiro. Não é isso. Não tô te targetando. Cara, targetando é a palavra que eu tinha inventado. Já chega, gente. A fundação especificamente procura por pessoa. Por. Formações graduadas. Quando alguém se forma. Não, formações prestigiosas. Então a fundação taca todos eles no departamento de arquivos. Cara, não escute essa coisa sem sentido vindo dessa boca. Todos já se esqueceram do Jonathan? Quem é Jonathan? Jonathan se formou em Harvard, ou Stanford, ou tanto faz. De qualquer forma, e... Porra, vocês falam muito rápido. Tá, enfim. Não importa, vocês meio que são tudo mesma coisa. Você, guys, assistiram o Rick e Morty na última noite? Cara, eu sei esse cara, mano. Stewart, eu sei você. Stewart, eu acho que é, não sei. Suas graduações prestigiosas estão cheias disso. Você acha que você pode apenas vir de qualquer lugar com suas qualificações acadêmicas brilhantes? Você já pode ver isso vindo. A tragédia que ele foi inevitável. Quão perigoso pode ser trabalhar com papel? Jonathan perdeu a sua mão. Perdeu a sua mão direita porque ele saiu do protocolo e tocou o SCP-247. Ele foi dado anestésicos e mandado para... Cala a boca, pelo amor de Deus, gente. Mandado para... Eu quero ver essa história, não. Deixa eu ver essa história. Pelo amor de Deus, cala a boca. Mandado para casa 2 dias atrás. Rick claramente sabe muito. Eu não me lembro desses detalhes. Eu apenas... Agora botou um Chuck aqui. Tá, com licença, vou acabar de ler essa bosta aqui. Eu realmente não quero lembrar desses eventos. Eu não posso nem comer carne mal passada mais. Eu tenho uma razão pra suspeitar que ele era um trabalhador formal da SCP, lol. Hey, Stewart. Ninguém quer, ninguém quer falar sobre esses desenhos tediantes de criança, tá bom? Foi só um acidente. Acidente? Quem se importa? Ele era um estudante prestigioso, prodígio, com uma taxa de consumo mais alta que classe D. O reporte desse ano, eu vou colocar Active Department com estação de alívio.
Rick e Morty não é um desenho de criança. Gente, eu acho que você assustou o Carl. Se algum de vocês estão planejando em trabalhar seriamente hoje, então por favor me faça um trabalho e só cala a boca. Isso aí, Chuck. Desde que vocês estejam trabalhando pro departamento de arquivos, eu vou precisar que você foque no seu trabalho. Por outro lado, essas pessoas no departamento de logísticas passam seu tempo fofocando todo dia. Zoe. Não sei o que ele quis dizer ali, mas enfim. Esses arquivos contêm missões não completadas da última vez. Alguns lugares precisam de modificações. Entendi. Gente. Tá, enfim, eu vou... Tá, o cara tá mandando eles trabalhar. Tá, isso é tudo. A classe D... Arquivos da classe D devem ser manuseados no final do dia. O que eu devia fazer, chefe? No departamento de arquivos, nós precisamos revisar, organizar, catalogar e modificar todos os arquivos existentes. Mas não precisa da pressa, jovem homem. Você precisa atender os novos trabalhadores vindo do treinamento primeiro, antes que você pode começar a trabalhar na fundação oficialmente. O sistema vai te mandar uma notícia de reunião. Tá, vou manter meu olho nisso, chefe. Cara, ele vai chamar ele de novo. Ei, diretor, Hour. Eu estou honrado de ter dado a chance de trabalhar aqui no departamento de arquivos. Jovem homem, esse lugar não é o que você acha. Você deve abandonar o seu passado e começar de novo do zero se você quer aprender a sobreviver aqui. Ninguém nunca vai se preocupar com você. Você deve demonstrar sua própria habilidade. Entendido. O novo treinamento do trabalhador vai ser hosteado pelo Dr. Han dessa vez. Você vai sofrer, cara. Eu sugiro que você prepare um saco de papel pra vomitar. Calma, moça, eu quero acabar de ler. Ele só tá mexendo com você. O Dr. Han é um dos mais especialistas inteligentes da fundação. Gente, vocês não têm ideia do que... Vocês não têm ideia do que vocês vão estar fazendo, né? Agora, lembre-se, Cal. Fique sano e sempre em alerta, eu acho que ele quis dizer isso. Tá, vamos começar. Sistema de treinamento. Posso escolher duas. Eu não escolhi nível 3. Tá, join conference aqui. Mano, eu não quero ter que só ficar traduzindo, tá? É meio bugo pra traduzir, eu prefiro ler tudo em inglês mesmo. Tá, como é que vai ser o treinamento? Jason Carter is a death row inmate. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D503. Eu não acho que ele vai voltar não, hein, mas tudo bem. Ah, eu sou o Jason agora, fudeu. The fuck am I doing, man? Equipar.
fazendo? Elevador. D503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. Porra! Ah, o jogo me fala o objetivo. Colete o... Tá, fui teleportada pro carrinho. Ai, que legal, tô dirigindo. Carrinho, força. This was D503's first day of work. SCP protocol mandates that D503 now undergo a psychological evaluation. Avaliação psicológica. Teste mental nível 2. Ah, não. Ah, tá certo. Ah,
Ah, só porque eu sou lerda, porra. Hora de comer? Pelo menos é um hambúrguer. Porra, largou no chão meu hambúrguer. Quer que eu morra de infecção? Eu não tenho perna, cara. Tá dormindo, tá? Apaga a luz aí, porra. Deixa eu dormir. This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Eu não estou me perguntando, porque eu já sei. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Ham from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Ham, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Ham. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Mesma pergunta, cara. Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. Tá, então eles estão estudando baseado no que esse cara tá experienciando. Esse cara, ele é um prisioneiro que ele tá fazendo isso em troca da liberdade dele. E esse deserto é um SCP que eles estão esse cara quando ele no deserto, assim, Let's have a trabalhando lá. look at what Pra happened. ver o que acontece, porque várias pessoas já desapareceram ali. Porra, de noite, cara. E aí, caminhão, não bateu ainda? Tem pegada. Não, já vou deixar pegada, mas não deixa física. Mais pra lá
que vai acontecer. D503 had completed his task. However, he did not realize that he had already encountered his first anomaly. Tá, mesmo teste mental. Fotos com triângulo. Ali tem um triângulo, aqui tem um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Ah, ali também na placa também. É só isso, né, gente? Tá, ok, que bom. Oh, não. Resultado é que os bagulhos é igual a 5. Ai, eu odeio matemática. Tá, 5 mais 0. 5 mais 5 mais 5 dividido por 3. Não, eu não vou diminuir isso aqui tudo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Caralho. Eu acho que isso aqui também dá. Eu sei que dá texto. Mas calma aí que eu sou lerdo. Como eu sou lerdo e burro, eu vou fazer aqui na calculadora. Não, esse aqui não dá. 5.175 dividido por 25 menos 201. Ó, isso aqui dá 6. 15.483 menos 15.477. Isso aqui dá 6 também. 356 vezes 124 dividido por 254. Nem dá. Tá, então é só isso aí mesmo. Então, o que tá errado aqui? Isso aqui é igual a isso aqui. O que tá errado, porra? Como assim não é igual, mano? Quando se tu me der mais um troço de matemática, eu vou ficar muito triste. Dormir. Isso aqui não é teste mental não, tá? Isso aqui é teste de... That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Tá sonhando. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. Parece que é o sonho dele, eu acho.
Não entendi. The 8th day marked a significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. Ok. Então descobrimos que esse SCP, que é o deserto, ele produz lixo em cada... não sei o que, quanto tempo. Tentáculos? Mentira, só fio. D503 found a radar that perfectly resembled his own. Tá chamando um radar quase idêntico, se não idêntico ao meu. However, D503 didn't seem to think much of it.
persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Por que não siga esse trambolho aqui? Eu acho que esses fios estão ligando alguma outra coisa que não é o caminho certo. Enfim, eu vou seguir porque tá muito óbvio que eu vou seguir isso aqui. Ah, é aqui mesmo. D503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. Eu acho que é um negócio falso, sei lá, uma viagem. Experienced a call from an unknown voice. Ah, ele tá vivo? Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. Tá, ele voltou We depois immediately tremendo. performed a psychological evaluation. Eles fizeram uma avaliação psicológica. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other Level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right. None of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert.
baixar a música, muito obrigada. Aplicar. Melhor porra nenhuma, véi. Olha lá, o que tu achou? Mano, o deserto forma coisas, né? Que nem D503 heard the call. Que chamada? Humans often believe that their fate is in their own hands, that all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. Aquilo é uma cabine telefônica. Alô? Já This is where D503's instincts led him. Ah, então olhar isso aqui. Vai ser incinerar. Caralho. Days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. Tem alucinações. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries.
researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. Obrigado. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. Tá, se vier uma anomalia, não queira se meter, corra. Basicamente isso aí que ele diz. Adicionar um comentário, babá, adicionar... Ah, que legal, dá pra fazer isso. Tá. Não. A conexão não tava boa. Tá. Pronto. Esse aqui é meu feedback. Ria, Carl. Como assistente, eu sou honesta, eu me sinto meio confortável. Alguém tem aspirina? Eu podia ter um pouquinho. Tá, me sinto um pouco desconfortável. Ei, calma lá, não taca tudo no chão. Para de mexer com ela, Stuart. Carl, isso foi o começo. Você tem que aprender a se acostumar com isso. Entendi. E? Todo mundo aqui quer ensinar alguma coisa, Carl. Viva com isso. Calma lá, Stuart. Obrigado, me sinto melhor. Em qualquer caso, você tá bem-vindo a se juntar a nós, Carl. Cara, gostei do Stuart. A hora passada foi uma tortura. Eu não sabia como os outros conseguiam se segurar. Eu pulei de um penhasco, caí na água congelante e me sufoquei. Não sabia como... não sei nem como que eu posso chamar isso. Como que eu posso me lembrar de tudo isso. Porque eu não tenho memória de visitar qualquer penhasco ou cachoeira. Mas isso foi tão real. Eu podia até sentir a água na minha boca. O gosto ruim da água do rio. Mas em qualquer caso, esse é meu primeiro dia aqui na fundação. Eu tenho que ir na cafeteria conseguir algo pra comer. Talvez isso faça meu estômago se sentir melhor. Café. Café bom. Tá, eu já fui na cafeteria. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o resto pra outra hora. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo dessa série. Falou!